Olá, alunos e alunas do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sueliton, a gente está aqui hoje para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula será as fases do capitalismo. Nós vimos nas aulas anteriores que a globalização é o resultado da evolução do próprio sistema capitalista e, a partir dessa evolução ao longo dos séculos, nós tivemos significativas mudanças na forma de se produzir, na forma que o ser humano se relaciona com a natureza e na forma como o ser humano se relaciona também em sociedade. Então, o sistema capitalista, né, como uma estrutura organizacional, tanto da economia quanto da forma de produzir, da forma de se organizar, né, enquanto sociedade, vai se reestruturando ao longo dos séculos, das décadas, e isso vai promovendo mudanças no mundo como um todo. Hoje a gente vai estudar mais detalhadamente como funciona essa evolução, quais foram as principais fases do sistema capitalista. Beleza? Vamos lá? Bom, começando com o conceito, né, de sistema capitalista ou modo de produção capitalista. É um modo de organizar a sociedade, é um modo de organizar a estrutura econômica e um modo de organizar a própria produção das relações, tanto a relação do homem com a natureza, quanto do homem em sociedade. E aí essa imagem, ela já ilustra muito bem como é o funcionamento desse sistema, né? A gente tem como centralidade o lucro como objetivo principal. E, nesse sentido, né, o dinheiro ele vai ser o elemento centralizador das relações e é ele quem vai gerir o funcionamento do mundo, né, como a imagem vai ilustrar aqui, né, vai fazer o mundo girar através da exploração do trabalho. Então, através da exploração do trabalho, se produz mercadorias e se acumula riquezas, se acumula mais dinheiro, né? Esse sistema, gente, ele vai surgir aí por volta do final do século XV e vai se desenvolvendo, né? No início do século XVI também, ele vai se estruturando ali durante esse período em uma fase que é a transição do sistema feudal, do feudalismo, né, que estava entrando em crise nesse período, as novas ideias, né, que surgiam do período renascentista, do iluminismo, ia questionando a estrutura de organização da sociedade que existia durante o feudalismo, e nessa crise que o feudalismo estava passando, uma classe estava se elevando, uma classe estava tomando a estava tomando, digamos assim, a ponta, né? Se fosse uma corrida, né? Os reis, os nobres que estavam em primeiro estavam perdendo, né? A sua posição e uma outra classe estava subindo, que era a classe da burguesia, passando a ser agora, com o sistema capitalista, a classe central, a classe mais poderosa. Então isso foi ocorrendo aí no final do século XV, início do século XVI. E aí, né, toda a estrutura social vai se modificando. A gente vai ter uma complexa transformação, tanto no sistema de produção, quanto da própria transformação socioespacial, né? A hierarquia de importância de determinados grupos sociais, as funções desses grupos dentro da sociedade, a forma como o poder ia mudando de mão naquele momento, né? A evolução da técnica de se produzir, de transformar a natureza. Então a gente vai ter várias modificações nesse período. E aí, a chave que fica para a gente aqui, né, o ponto de centralidade dentro do capitalismo, dessas mudanças, é a palavra crise, né? Então, o que a gente vai ter? Sempre que há uma grande crise na sociedade, a gente vai ter uma reestruturação. A crise ela vai promover
reestruturação, vai promover mudanças. O sistema feudal estava entrando em crise. O poder dos reis, dos nobres, da nobreza, da igreja, ia entrando em crise dentro da estrutura da sociedade. E aí, a reestruturação que veio na época, né, foi a ascensão dos comerciantes, dos burgueses, que tomava, né, o primeiro lugar ali dentro da importância da sociedade, na sociedade. Bom, então, ao longo dos períodos que vão suceder essa época, o capitalismo também foi passando por crises. Chega um ponto em que aquela lógica de acumulação ela se torna ineficiente e aí é preciso repensar uma reestruturação mais uma vez para atingir novas taxas de lucro e o capitalismo continuar a se reproduzir. Então a gente sempre fala, né? Essa estratégia busca a reprodução do capital. O que é isso, né? É manter esse sistema funcionando, manter essa lógica de acumulação funcionando. Então, o capitalismo ele não é um sistema que sempre foi intacto, sempre perfeito, sempre funcionando bem. Ele passa por fases de crise. Só que as reestruturações que vieram, elas visavam fortalecer o sistema capitalista. Diferente da reestruturação que veio no final do feudalismo, né? Que a ideia era destruir todo aquele sistema feudal e recriar um novo sistema que era o sistema capitalista na época. Bom, então, entendendo isso, vocês já conseguem perceber que a sociedade vai mudar como um todo nessa época. E aí, a gente vai entrar na primeira fase do capitalismo, que é a fase do capitalismo comercial. Né? Essa fase, né, ela vai ser bem ali no início. O capitalismo ainda não estava estruturado como um sistema tão complexo como é o de hoje, né? Não estava tão organizado, tão bem claro as ações ali, né? Mas a gente tinha uma ideia sendo estimulada. A gente tinha uma estrutura que começava a se organizar, né? A se articular. Então, nessa época, a gente vai ter um período que alguns elementos contribuíram para o fortalecimento da classe burguesa. E aí, principalmente, a gente vai ter como um marco de expansão dos comércios a expansão marítima, né? Ou seja, a descoberta de novas terras, tanto na América, né, no continente americano como um todo, né, desde a América do Norte até a América do Sul. E a gente vai ter também uma expansão colonial na África, né, também explorando tanto a mão de obra quanto os recursos. Então a gente vai ter um período da história em que os comércios se expandem, se encontra também novas matérias-primas em vários lugares diferentes, novos, e com isso, né, a Europa, os países colonizadores, começam a ganhar mais dinheiro, acumular mais riqueza, enquanto que essas colônias iam sendo exploradas. Percebam, gente, a base da acumulação é a exploração. Em qualquer momento da história, um determinado grupo só consegue acumular se ele explorar um outro grupo. Nesse momento, os europeus, principalmente as grandes metrópoles da época, né, exploravam as colônias, invadiam as colônias, retiravam as riquezas e acumulavam suas riquezas, acumulavam seu patrimônio lá, né, no país de origem. Então a gente tem essa fase sendo bem construída ali no século XVI, né, no século XV, também no finalzinho do século XV. Então essa imagem ilustra bem, né, o que a gente vai ter. Vai ter as grandes navegações, descoberta de novas terras e a busca principalmente por materiais valiosos, como ouro, prata, cobre, né, dentro desses países que começavam a ser descobertos, né, nessas novas terras descobertas, que seriam as colônias.
essa fase do capitalismo também é chamada de mercantilista, né? Por causa exatamente dessa expansão aí dos mercados e da troca de mercadorias, né? Dessa acumulação proposta nessas novas formas de acumular riqueza, de vender mercadoria, de explorar a mão de obra, de explorar as matérias-primas. Então, esse sistema, né, o mercantilismo, essa nova prática, né, tinha como princípio planejar uma busca por materiais preciosos, né, buscar ouro, prata, cobre, e, né, esses elementos vocês podem perceber que a maioria deles são metálicos, né? Então a gente chamava também de metalismos, buscar o metal, o ouro, o cobre, a prata. Então, buscava isso porque tinha muito valor na Europa. E aí levava tudo para a Europa, levava matérias-primas também para a Europa, e lá eles modificavam essa matéria, né? A pedra, o mineral do ouro ali, né? O mineral bruto, o minério bruto, ele vai para a Europa e lá ele se transforma em um anel, se transforma em um colar, se transforma em algum outro objeto de ouro. E aí o valor vai ser muito maior. A madeira, que é extraída, ela vai para a Europa e lá se transforma em um móvel, também com valor muito maior. Então a lógica era o quê? Você tirar a matéria-prima, que tinha um baixo custo, em alguns casos o colonizador nem pagava para a colônia, né, por essa matéria, ele só levava, e depois de transformar, de manufaturar, nesse momento ainda era manufaturada, as modificações feitas no material era feito à mão, né? Então nessa época ainda bem rudimentar, transformava aquilo em uma mercadoria e depois vendia essa mercadoria a um elevado preço nas colônias. Então o que acontecia? Esses países buscavam estabelecer uma balança comercial. Olha aí, gente, a gente fala tanto de balança comercial hoje em dia, naquela época começava a se pensar nisso. O que seria isso, né? Uma balança comercial favorável. Você vai ter sempre mais elevada, né? O lucro da exportação mais elevado do que o custo com as importações. Então, esses países desenvolvidos, eles importavam, né? Ou seja, tirava de outro país e levava para o país deles a matéria-prima a um baixo custo. E vendiam sempre o material manufaturado, né, o produto, a um elevado custo. Então a balança comercial estava sempre com lucro, vendendo caro e adquirindo barato. E isso vai favorecer a acumulação do sistema das riquezas, né, no sistema capitalista, e vai promover as bases necessárias para que o próprio sistema cresça nos próximos séculos. Bom, essa é a fase inicial, capitalismo comercial. Vamos para a fase 2, né, que é o capitalismo industrial. Essa fase aqui, gente, vai começar lá por volta do século XVIII, né, na Inglaterra. E aí a gente vai ter o surgimento e a expansão das indústrias. Vai ser em um momento em que o sistema capitalista está mais estruturado. Aqueles que acumulavam riquezas lá durante o mercantilismo se tornaram poderosos burgueses, né? Poderosos comerciantes, e de posse dessa grande quantidade de riqueza acumulada, eles começavam a dominar também tanto o solo, né? Adquirindo grandes propriedades, construindo agora os grandes galpões para as fábricas e monopolizando a matéria-prima para que eles produzissem. Então, aquele que detinha uma grande quantidade de dinheiro acumulado ao longo dos anos aí com o mercantilismo, agora seria os grandes comerciantes da era industrial, né? O que acontece também? A gente vai ter mais uma vez uma crise e ruptura, crise e reestruturação. Por quê? Você tem uma exigência de vender cada vez mais, você tem a exigência
de acumular cada vez mais riquezas, e aqueles que tinham um grande capital e que começavam a investir nas indústrias, queriam ter um retorno imediato, um retorno rápido. Então, você tinha toda uma estrutura ali que necessitava de uma mudança, e essas mudanças vão ocorrer para fortalecer o sistema capitalista. Bom, a gente sabe que nessa fase, então, a gente vai ter surgimento de indústrias, principalmente indústrias movidas a vapor, né? Necessita do carvão, necessita de matérias-primas em maior quantidade, porque você vai ter uma produção muito mais rápida. Aquilo que era produzido manualmente, né, na manufatura, passa a ser produzido agora industrialmente em uma fábrica. Então, se na manufatura demorava aí 30 dias para se fabricar alguma coisa, na indústria agora, você vai demorar um dia, 2. Então, você vai precisar de mais matéria-prima e de mais força de trabalho, de mais mão de obra. Então, aumenta essa exigência por matéria-prima e por mão de obra. E isso vai se refletir, né, na divisão internacional do trabalho. Então, mais uma vez, os países que eram colônias vão fornecer uma quantidade maior de matérias-primas para os colonizadores. E aí, nessa época, né, a gente já tinha alguns movimentos de independência, né, começando a surgir ali na América, e os países europeus começavam a explorar mais veemente, né, com mais intensidade, os países africanos, retirando riquezas desses países. Então, a Revolução Industrial, né, ela vai necessitar, mais uma vez, que os colonizadores, né, necessitando mais uma vez de matéria-prima, e essa matéria-prima vai ser retirada, mais uma vez, das colônias. Então, aquela balança comercial que a gente falou no período anterior, ela vai se tornar muito mais intensa. Porque aquele que já vendia caro o produto manufaturado, ele vai vender mais caro ainda o produto industrializado. E vai vender em maior quantidade. E aqueles que vendiam a matéria-prima, né, eles vão agora comprar um produto mais caro e por isso vão se endividar mais. Então, a disparidade, a diferença econômica entre as grandes metrópoles e as colônias se torna ainda mais gritante, né? Quem era rico vai ficando mais rico e quem era pobre vai ficando cada vez mais pobre, de um modo geral, né? Bom, mais uma vez a gente vai ter transformações na relação entre sociedade e entre natureza, né? Nós temos aí um momento em que as fábricas necessitam de mais mão de obra e um momento em que os proprietários de terra cada vez mais se tornam industriais. E aí eles precisam de grandes propriedades e vão expulsando os pequenos proprietários dessas áreas, né? E aí esses trabalhadores do campo, expulsos de suas terras, eles vão para as cidades. E aí na cidade ele vai ter que caçar um emprego na fábrica. Então a gente vai ter um aumento populacional muito intenso nas áreas urbanas. Vamos ter um aumento das cidades. As cidades vão crescer muito justamente por causa do período da Revolução Industrial e desse capitalismo industrial. Então, temos um boom populacional, uma explosão demográfica, uma explosão de população, aumento significativo. Isso provocado pelo que a gente chama também de êxodo rural, ou seja, a saída do campo para ir para a cidade. E aí esses trabalhadores, indo buscar emprego nas fábricas, eles vão ser explorados por essa fábrica, trabalhando várias horas seguidas a um baixo salário, né, o que vai caracterizar o pensamento liberal da época, que é desenvolvido pelo economista Adam Smith, né? Ele vai também criar toda uma lógica de que o mercado ele se autorregula,
de que há uma mão invisível controlando esse mercado, que os preços vão ser determinados pela oferta de mercadoria e pelo consumo. Então, esse pensamento foi muito forte durante esse período, né? E aí os trabalhadores trabalhavam muito e tinham um salário baixíssimo para sobreviver e tinham que colocar vários membros da família dentro da fábrica para conseguir ter um mínimo de dinheiro para a sobrevivência. Então, intensifica a exploração da mão de obra, aumenta a quantidade de pessoas sendo explorada pelo sistema e aumenta a acumulação de riqueza por parte do dono da indústria, da fábrica. O que muda nessa fase, né? A gente vai ter mudanças significativas, tanto na relação homem e natureza, quanto na relação homem e sociedade. Por quê? A relação homem e natureza vai significar uma exigência maior de matéria-prima. E essa exigência, ela às vezes supera a própria reprodução da natureza, né? Então a gente acaba retirando, por exemplo, mais madeira do que a natureza consegue repor se a gente plantasse novamente a madeira. Não daria tempo. Se intensifica essa exigência da natureza. O tempo é mais acelerado agora. E aí você acaba retirando grandes porções de madeira, grandes porções de minério, de petróleo, e isso, né, vai fazer com que a natureza seja muito afetada. Além do mais, aumenta o nosso consumo e, é claro, o lixo, né? Se a gente consome mais, a gente descarta mais também. Na relação homem e sociedade, a gente vai ter uma divisão social que é muito clara nesse período. A gente vai ter a divisão entre burguesia, os burgueses, que são os donos dos meios de produção. O que significa isso, né? São os donos de terras, são os donos das fábricas, das ferramentas e os donos do capital, do dinheiro. Então, dono de meio de produção é dono dessas três coisas. E, do outro lado, o trabalhador, o operário, que não é dono de nada. Ele não é dono nem de terra, ele não é dono nem de fábrica e ele não é dono de dinheiro acumulado. A única coisa que ele possui para vender é a mão de obra, é a sua força de trabalho. Ou seja, a única coisa que ele tem para vender é ele mesmo, né? Então ele se vende, ele vende horas do seu dia, horas de vida por dinheiro. Então ele passa 8 horas, 12, na época chegava-se até a 16 horas trabalhando na fábrica e, ao final do mês, ele recebe um dinheiro por aquele trabalho. É claro que uma parcela muito menor do que o valor que o dono da fábrica vai receber por aquele produto. É daí que vem a ideia de mais-valia, que é um conceito que foi criado por Karl Marx, né, que, analisando essa relação do sistema capitalista, ele vai perceber que o empresário, o dono da fábrica, o industrial, ele vai acumular riqueza no valor produzido pelo trabalhador, de uma forma que aquela mercadoria que ele produz, né, ele demora 30 dias para fazer roupas, por exemplo, né? 30 dias trabalhando fazendo roupas. E aí, durante esses 30 dias, supondo que ele gerou um lucro de R$ 2.000, por exemplo. 30 dias gerou um lucro de R$ 2.000. Vamos converter para reais para a gente entender melhor. E aí, o dono da fábrica vai e paga a ele R$ 300. Então, aquela diferença entre o lucro que ele gerou, né, e o dinheiro que ele recebe vai ser a mais-valia, né? Vai ser o lucro da acumulação que o capitalista está absorvendo. Então, nesse sistema, gente, né, a gente vai ter uma intensificação da exploração e, mais uma vez, o burguês, né, o dono do meio de produção, acumulando uma porcentagem ainda maior de lucros. Bom, e a terceira fase, né, essa já é mais recente, essa já vai se desenvolver aí lá no início do século XX, né? A gente já vai ter as bolsas de valores ganhando muita força. É um momento em que a gente vai ter a bolsa de valores, o mercado financeiro,
como um sistema ali que vai direcionar os interesses, que vai direcionar a produção, que vai direcionar até as relações sociais mais uma vez, né? Porque a gente vai ter uma evolução do sistema, uma ruptura com uma fase do processo de acumulação de riqueza, porque lá no sistema capitalista monopolista, monopolista não, perdão, mercantilista, e no sistema industrial, o que se tinha como lógica para acumular riqueza, para acumular lucro? Pegar a matéria-prima, transformar em mercadoria e depois vender a mercadoria mais cara. Então, o capital transforma-se em mercadoria para depois capital acumulado, né, com riqueza. Hoje, né, nesse sistema financeiro, você substitui essa fase da mercadoria e vai ter capital direcionado a capital acumulado. Então, só capital ampliado, né? Isso por quê? Porque o dinheiro ele vai ser acumulado através de empréstimos, de juros. Então, quem investe nesse setor do capitalismo financeiro, ele não precisa produzir. Ele vai ganhar dinheiro emprestando dinheiro ou, né, colocando uma determinada fatia da empresa ali aberta para investidores, e aí esses investidores só colocam dinheiro na empresa e recebem o retorno depois. Então, essa fase ela vai ser uma fase extremamente complexa e que vai estar sempre muito volátil, né? Ela vai estar sempre ligada ao bom momento do mercado financeiro, né? Então, se as bolsas estão indo bem, o mercado está indo bem. Se as bolsas caem, né, o mercado vai mal. Então, a gente sempre vai estar nessa instabilidade. Bom, essa fase, gente, ela também é marcada por uma fusão entre o capital bancário e o capital industrial. O que significa isso, né, gente? Significa que as grandes empresas, né, buscando ampliar o seu capital, vão estar sempre pegando financiamentos de banco, né, e acumulando essas riquezas. O banco vai estar lucrando, a empresa também vai estar lucrando de alguma forma, né? Além do mais, os bancos começam a oferecer mais crédito para que os trabalhadores descapitalizados, né, aqueles que não têm dinheiro, possam comprar mercadoria e assim movimentar o mercado, movimentar a produção industrial, que vai estar gerando consumo. Então, os dois vão estar ganhando, né? O empresário ganhando, porque o trabalhador vai estar comprando a mercadoria. O banco vai estar ganhando, porque o trabalhador pegou o empréstimo e vai pagar juros ao banco. Então, você vai ter uma fusão de interesses, né? Um acordo de interesses, em que os grandes detentores de capital vão acumular ainda mais e o trabalhador vai trabalhar mais e vai se endividar cada vez mais. Porque à medida que ele vai comprando, consumindo, ele precisa de pegar mais crédito. Pegando mais crédito, ele vai demorar mais tempo para pagar e ele vai ter que se sujeitar à exploração do trabalho durante mais tempo. Então, isso vai gerar toda essa pressão sobre o trabalhador e, mais uma vez, um novo momento em que a acumulação atinge patamares mais elevados. Além dessa questão dos empréstimos, né, as empresas passam a fornecer parte da sua estrutura ali, né, do seu valor, à venda no mercado de ações. E aí, quem investe, quem tem dinheiro para poder investir, vai receber um retorno depois com os lucros obtidos pela empresa. Então, se você, lá na década de 80, tivesse investido $50 na Microsoft, por exemplo, hoje você estaria milionário, porque esse dinheiro foi rendendo à medida que a empresa também foi crescendo. Então, hoje, a grande sacada do mercado é essa, é você comprar ações quando elas estão baratas e vender elas quando elas estão caras. Isso promove também uma acumulação de riqueza. Bom,
para alguns críticos, né, para alguns estudiosos do capitalismo, essa fase do capitalismo financeiro também é chamada de capitalismo monopolista. Por quê, gente? Porque quem já tem muito dinheiro, ele vai acumulando sempre mais. A gente já falou isso durante toda a aula de hoje, né? Quem tem muito dinheiro sempre vai ter privilégio e sempre vai acumular mais. E quem tem pouco sempre vai ser explorado. Então, dentro dessa lógica, né, é muito difícil um empresário pequeno que está tentando começar agora competir com aquele que já tem aquela acumulação de riqueza vindo das famílias anteriores. Então, quem começou a ser milionário lá no capitalismo mercantilista, né, aquela riqueza vai sendo passada para o filho, para o neto, para o bisneto, e aí hoje aquela família tem um império gigantesco. E aquele que tenta entrar em concorrência hoje, ele vai ter que enfrentar esse império. E ele não vai ter o mesmo poder econômico. E aí o que vai acontecer? O império econômico ali, né, a grande empresa poderosa de muito tempo, ela vai sufocar a pequena empresa, a ponto que a pequena empresa vai fechar. E aí aquela grande empresa vai monopolizar o mercado. A gente já falou isso na aula anterior, sobre monopólio, né? Além do mais, outra coisa que ocorre, né, são as fusões entre empresas ou a compra de empresas, que a gente também vai chamar de trust. Então, é uma técnica, né, em que duas ou mais empresas se fundem e formam uma única empresa e essa empresa monopoliza o mercado. Por isso a gente vai chamar de capital monopolista, né, o capitalismo monopolista. A gente vai ter, mais uma vez, né, essas empresas centralizando as ações, né, ou através dessa fusão, através dessas compras, ou através de compras de ações de outras empresas. Então, de uma forma ou de outra, aquela empresa está lucrando com aquele tipo de mercado. E aí, isso acaba promovendo o enfraquecimento da livre concorrência, né? Vai totalmente contra o ideal inicial lá do Adam Smith, lá durante o mercantilismo, né? Que ele propõe a ideia de que o mercado se autorregulasse pela concorrência, pela produção, pela procura. Hoje, esse mercado ele é altamente centralizado na mão de poucos grupos. Então, essa concorrência ela praticamente não existe, né? Em alguns casos, na maioria dos casos, o que a gente tem é uma ou duas empresas centralizando todas as ações em nível global, gente, em nível global. Não é só local ali na cidade, é dominando um império comercial no mundo todo. E aí, por isso, a gente vai ter essas ações, né, que vão se configurar ou em monopólios ou em oligopólios. Lembra, gente, que a gente falou? Monopólio quando uma única empresa concentra todo um segmento do mercado. Oligopólio quando duas, três, né, algumas empresas ali concentram hegemonicamente esse mercado. E aí eles são tão poderosos que nem precisam concorrer um com o outro, nem precisa fazer propaganda. Porque de um jeito ou de outro você vai acabar comprando de um deles. Bom, qual que é a principal mudança, né, dessa fase? Você vai ter um processo em que as empresas, para serem competitivas, elas vão buscar cada vez intensificar o lucro através da exploração acumulada da mais-valia. E aí, o que vai acontecer, né? Ela vai buscar sempre um local onde a mão de obra é mais barata e onde as leis são mais brandas para que ela possa pagar menos imposto, para que ela possa explorar mais ao trabalhador e, assim, acumular riqueza dentro do processo produtivo. Então, essas empresas, essas indústrias, elas passam a implantar filiais nos países subdesenvolvidos. Então, a gente vai ter uma industrialização do Brasil, do México, da Argentina, dos tigres asiáticos, da Índia. A gente vai ter várias empresas internacionais, né, as multinacionais, as empresas globais, que vão se instalar em diversos países subdesenvolvidos para se aproveitar da mão de obra barata, da matéria-prima também barata e abundante em grande quantidade,
e também, mais uma vez, de novos mercados consumidores. Olha aí, gente, sempre pensando em vender. Então, produz barato, produz a um baixo custo e vende a um custo elevado. Não é à toa que aqui no Brasil as mercadorias possuem um preço muito maior do que nos países de origem dessas empresas. A ideia é acumular mais riqueza através dessa exploração. Bom, isso vai fazer com que esses países subdesenvolvidos alcancem um certo nível de industrialização. O que vai diferenciar, então, um país desenvolvido de um país subdesenvolvido? Bom, é o nível dessa industrialização. Um país desenvolvido ele vai ter uma industrialização de ponta, de alta tecnologia. Né? Ele vai vender mercadorias de alta tecnologia. Já um país subdesenvolvido ele vai ter uma produção de base, né? Uma produção de metais, uma produção de minérios, barras de ferro, né? Ou móveis, ou alguma montagem. Né? Os países subdesenvolvidos não serão a fonte da ideia de tecnologia. Né? As ideias partirão sempre dos países desenvolvidos e esses lucrarão mais porque esses produtos com alta tecnologia terá um valor agregado no mercado, terá um valor a mais. Para você comprar um computador, é muito mais barato do que para você comprar uma mesinha de centro, por exemplo. Né? Então, a gente vai ter essas diferenças e a gente vai ter também uma mudança na divisão internacional do trabalho. Você vai ter um trabalho que vai exigir um trabalhador cada vez mais técnico, mais capaz de executar várias funções, né? E aí, mesmo ele sendo mais técnico, né, ele ainda vai receber pouco, apesar de que aquele com maior capacidade técnica vai receber um pouco mais de salário que aqueles com menor capacidade técnica. Vai variar nisso, né? Quem domina muita coisa, né? Quem domina, por exemplo, a informática, quem domina 2 línguas, vai ter uma valorização um pouco maior do que aquele que não domina essas técnicas. E a diferença, né? Porque por mais que você domine essas técnicas, se você mora num país subdesenvolvido, você vai receber menos do que aquela pessoa que domina as mesmas técnicas, mas que mora em um país desenvolvido. Então, teremos essas mudanças, né? E uma ampliação dos mercados consumidores. E depois, né, isso vai ser intensificado ainda mais pelo que alguns estudiosos do capitalismo chamam de capitalismo informacional, né, que é muito próximo do que é o capitalismo financeiro, mas que está ligado a essa lógica do sistema de informações, né, fazendo publicidade o tempo inteiro, estimulando o consumo o tempo inteiro, e por isso você acaba comprando mais e estimulando ainda mais esse sistema consumista. Bom, gente, é isso, né, para a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essas 3 fases, né? Eu acho que a essência é muito clara. A essência do sistema capitalista como um todo é acumulação de riqueza através da exploração de um determinado grupo, seja da exploração de uma colônia pelo colonizador, ou seja, da exploração do trabalho, do operário, pelo burguês, o grande empresário, detentor dos meios de produção. Então, esses vão acumular riquezas através da exploração, e sempre que surge um momento da história em que essa acumulação ela estagna, né, ela paralisa, há sempre uma ruptura, uma reestruturação para que a acumulação continue a crescer. Então, isso significa que a gente vai ter, como consequência, né, uma ampliação cada vez maior da desigualdade social, da desigualdade econômica. Porque, de um lado, você tem um grupo que está enriquecendo e há séculos, né, famílias que se enriqueceram há séculos, e, por outro lado, um grupo que é muito maior, o maior número de pessoas que vivem no sistema capitalista é trabalhador, é explorado. E aí, esse grupo cada vez mais empobrecendo e sofrendo com as dificuldades que esse sistema lhe impõe.
Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado da aula. E se tiverem alguma dúvida, mandem as dúvidas de vocês lá nos comentários do Classroom. Tá? Digita lá ou abre a chamada, me chama, pergunta e a gente vai dialogando sobre esse conteúdo, beleza? Então, valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!